Olá, bem-vindo ao nosso estudo semanal da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Estamos com uma nova lição, com um novo tema para o segundo trimestre de 2023. Qual é o tema? As 3 mensagens do Apocalipse. Você sabia que muitas pessoas têm medo de lerem o livro do Apocalipse? Outras leem o livro, mas não compreendem? Mas o que é o livro do Apocalipse? No capítulo 1 do livro do Apocalipse, nós lemos o seguinte, capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Deus deu estas revelações a João, o seu discípulo amado, quando João estava preso na ilha de Patmos. João, ele foi para esta ilha, uma ilha rochosa no mar Egeu. Essa ilha era uma espécie de prisão instituída pelo governo romano. Após o imperador romano não ter tido êxito ao tentar pôr fim na vida de João, que João foi lançado num caldeirão de óleo fervente e João não morreu porque Deus o livrou. Por não ter morrido, o imperador mandou por decreto João para a ilha de Patmos. Ele foi banido para lá morrer. Sabe por quê? Porque João defendia a palavra de Deus. Porque João testemunhava de Jesus Cristo. Os inimigos de João pensavam que ali naquela ilha ele iria morrer. Mas foi nessa ilha que Deus se revelou ao idoso profeta, ao idoso apóstolo. E Deus revelou as mais profundas e complexas revelações encontradas na Bíblia. Foi a João, o último sobrevivente dos primeiros discípulos escolhidos, que o Senhor revelou os assuntos que ele viu serem necessários para nós, para o seu povo, nos últimos dias. Gabriel foi o anjo que Deus enviou a revelar o futuro ao amado João. Apocalipse 1:3 é proferida uma bênção sobre todas as pessoas que leem e ouvem as palavras da profecia e observam as coisas que estão nela escritas. O livro do Apocalipse revela ao mundo as coisas que já aconteceram, fatos que estão no passado. Revela as cenas de interesse eterno que estão acontecendo nesse momento ao nosso redor em todo o mundo. E o Apocalipse ainda revela as coisas que estão para acontecer num futuro próximo. Te convido a estudar a lição. Essa lição tem assuntos incríveis, assuntos que vão nos ajudar a desvendar dos nossos olhos um entendimento errôneo, assuntos que vão esclarecer de como nós devemos viver daqui para frente a nossa caminhada cristã, assuntos que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que são necessários essa compreensão nesse tempo presente. Te convido a estudar a lição do Apocalipse, com o tema As 3 mensagens, chamada de Mensagens Angélicas. Elas estão no capítulo 14 do livro, dos versos do 6 ao 12. Mas o que são essas mensagens? São a voz de um povo que Deus tem sobre essa terra. E esse povo tem uma missão: pregar a palavra de Deus como ela é, reparar as brechas e pregar toda a verdade. Que verdades são essas? A criação de um mundo literal em 6 dias, defender o sábado bíblico, a pregação sobre a mortalidade da alma, a pregação sobre a ressurreição, verdades como a volta de Jesus, verdades levantadas para refutar, para combater erros e enganos propagados por ideologias que se levantaram na história desta terra. E no ano de 1844 foram levantados 3 grandes eventos que marcaram a história. E homens ateus, homens com ideologias contrárias à palavra de Deus, foram levantados para disseminar
uma teoria, uma ideologia para confundir a cabeça, a mente e o entendimento das pessoas. Quem foram estes homens? Nietzsche. Ele nasceu no ano de 1844, ele era um ateu influente e ele dizia que Deus estava morrendo e que a lei de Deus também estava morrendo. Um outro homem que se levantou no ano de 1844 foi Marx. Ele escreveu uma obra intitulada Manuscritos Econômicos e Filosóficos. E neste manuscrito, nesta obra, Marx defendia uma realidade materialista. E ele acreditava que as pessoas, que os trabalhadores do mundo, eles iriam se unir num conflito e constituiriam uma utopia na Terra. Um outro homem influente que se levantou no ano de 1844 com um ensaio também escrito foi Charles Darwin. O que ele defendia nesses ensaios que ele escreveu? Ele sustentava que a vida se originou de um processo natural e casual de mutação aleatória, onde só os mais fortes sobrevivem. Diante destes acontecimentos no ano de 1844, a gente se pergunta: onde está Deus nesse momento? Deus está no mesmo lugar, controlando o universo. Neste mesmo ano de 1844, uma profecia bíblica tem seu cumprimento na história. Que profecia? A profecia dos 2.300 dias de Daniel 8,14. O povo que proclamava a volta de Jesus para o ano de 1844, eles ficam desapontados porque Jesus não voltou em outubro de 1844. Jesus não veio. E a partir dessa profecia, Deus levanta um povo. Surge um remanescente, um movimento religioso mundial, cuja mensagem central era repudiar as ideologias de Nietzsche, de Marx e de Darwin. Esse movimento religioso prega contra Marx o seguinte: existe um conflito entre Cristo e Satanás. A história terminará com o estabelecimento sobrenatural do reino de Deus. Esse movimento religioso mundial também prega contra Nietzsche o seguinte: Deus existe, Deus está vivo, a sua lei permanece o padrão absoluto de julgamento e rege toda a humanidade. Esse movimento religioso mundial prega também contra Darwin o seguinte: a vida se originou do poder do Deus Criador em 6 dias literais e consecutivos. E Deus descansou no 7º dia. Portanto, a lição, as 3 mensagens do Apocalipse traz assuntos de interesses eternos. A primeira mensagem, ela apresenta a necessidade de se pregar o evangelho puro, contido na palavra de Deus. Um evangelho para todas as pessoas. Um evangelho que não muda, que é eterno. A segunda mensagem nos adverte contra o comprometimento da nossa fé. Não devemos aceitar ensinos que se opõem à palavra de Deus. Nos apeguemos às verdades bíblicas, nos apeguemos ao escrito do assim diz o Senhor. A terceira mensagem do Apocalipse, ou terceira mensagem angélica, nos adverte contra as terríveis consequências de se adorar a besta e a sua imagem e de receber a sua marca na fronte ou sobre a mão direita. O que está em jogo aqui é a verdadeira adoração. A quem nós estamos adorando? De que forma nós estamos adorando? Vamos estudar a lição da escola sabatina, o livro do Apocalipse, juntamente com o livro de Daniel, porque estes 2 livros bíblicos, Daniel e Apocalipse, eles se complementam e nos trazem um entendimento, porque a Bíblia assim mesmo se interpreta. Então, é um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Vamos ter assuntos, como eu já mencionei, assuntos maravilhosos dentro dessa lição neste trimestre. Vamos pedir a Deus, o Espírito Santo, para nos direcionar neste entendimento, porque é uma mensagem que precisa ser pregada, é uma mensagem que precisa ser compreendida,
é uma mensagem que precisa ser vivida por este povo que Deus tem sobre a face da terra, por este movimento religioso que tem a missão de proclamar essas 3 mensagens ao mundo. Mensagens que as pessoas precisam ser advertidas antes que Jesus volte. Te convido a se inscrever no canal. Te convido a curtir a mensagem. Vocês, às vezes, assistem a mensagem, deixam de curtir. Quando a gente curte, dá aquele like, o YouTube vai repassar essa mensagem para outras pessoas. Vamos ser mensageiros de boas novas, de proclamar ao mundo verdades que preparam pessoas, de fato, para a volta de Jesus. Que o Senhor nos abençoe.